Imagine que você está prestes a ouvir uma história de coragem, um conto sobre alguém que, como qualquer um de nós, só queria encontrar um lugar de respeito e igualdade. Mas o destino, ou talvez algo maior, tinha outros planos para ele. Michael Johnson, assim como você e eu, começou seu dia acreditando que seria apenas mais uma jornada de trabalho. Mas, mal sabia ele, que ao cruzar a porta enfrentaria algo que mudaria tudo. Palavras pesadas e olhares carregados de julgamento caíram sobre ele. Antes mesmo que pudesse entender, um soco o atingiu, não apenas no rosto, mas em seu orgulho e dignidade. Pessoas como você não deveriam estar aqui. Essas palavras carregadas de desprezo ecoaram em sua mente. Ele poderia ter se calado, aceitado a humilhação, mas algo nele não deixaria. Michael decidiu lutar, não apenas por si, mas por todos que já foram silenciados. Ele se levantou e, com a ajuda inesperada de aliados e até de um oficial de polícia, começou a transformar aquela dor em força. E é aqui que sua jornada se torna inspiradora. Michael não apenas enfrentou o agressor, mas trouxe mudanças para a empresa inteira, desafiando preconceitos e criando um espaço onde o respeito e a igualdade reinassem. Uma batalha que parece um conto, mas é a realidade de muitos. Então, convido você a mergulhar nessa história. Quem sabe, ao final, possamos todos aprender um pouco sobre a coragem de Michael e nos inspirar para nossas próprias lutas por justiça e igualdade. Meu nome é Michael Johnson. Era para ser apenas mais um dia no escritório, mas algo parecia estranho desde o momento em que atravessei a porta. Os olhares ao redor não eram os mesmos de sempre, e eu percebi que algo estava para acontecer. Assim que me aproximei da mesa, ouvi um sussurro, algo pesado, um sussurro carregado de desprezo. Quando virei para encarar o som, vi um dos meus colegas vindo em minha direção, os punhos cerrados, o rosto marcado por algo que não era apenas raiva, mas ódio. Antes que eu pudesse reagir ou dizer qualquer coisa, senti o impacto, um soco direto no rosto. A dor foi imediata, mas o que mais me atingiu não foi o golpe em si. Foi a expressão dele, o desprezo e aquelas palavras: aqui, pessoas como você não deveriam estar. A dor espalhou-se pelo meu rosto, quente e intensa. As palavras dele ecoaram em minha mente enquanto eu tentava processar o que acabara de acontecer. Pessoas como eu? Tudo o que sempre fiz foi trabalhar duro, provar meu valor, e ainda assim parecia que nunca era o suficiente. Lentamente, toquei o canto da boca e vi que meus dedos estavam manchados de sangue. A sala ficou em silêncio, todos nos olhando. Alguns disfarçavam o desconforto, outros apenas observavam, como se estivessem esperando ver o que eu faria a seguir. Respirei fundo, tentando controlar a raiva e a vergonha que cresciam dentro de mim. Eu sabia que reagir com violência não resolveria nada, mas parte de mim queria gritar, queria que todos soubessem como aquilo era injusto. Eu levantei o rosto e encarei meu agressor, seus olhos ainda fixos em mim, carregados com aquele desprezo inexplicável. Com a voz firme perguntei: "O que você ganhou com isso?" Ele apenas me olhou, um sorriso cruel nos lábios, e deu de ombros como se tivesse apenas cumprido um dever. E então vi a expressão de algumas pessoas ao redor. Olhares de pena, de desconforto e alguns de indiferença. Aquilo foi um segundo golpe, mais doloroso do que o primeiro. Engoli a dor e a humilhação, mas por dentro minha mente estava em uma tempestade. Meus dedos tremiam levemente e o gosto de sangue era amargo na minha boca. Por um instante, pensei em simplesmente largar tudo, sair dali e nunca mais voltar. Afinal, eu sabia que trabalhar ali significava enfrentar preconceitos, mas nunca imaginei que a hostilidade pudesse chegar a esse ponto. Enquanto eu permanecia imóvel, tentando me recompor, vi o gerente da equipe, Sr. Andrews, entrando na sala. Ele olhou em volta, percebendo o silêncio estranho e os rostos tensos dos meus colegas.
e seus olhos logo caíram sobre mim e o hematoma que começava a surgir no meu rosto. Ele franziu o senho e se aproximou, a voz baixa, quase sussurrada. Michael, está tudo bem? O que aconteceu aqui? Ele parecia querer que eu dissesse algo leve, como se esperasse que eu minimizasse o incidente. A última coisa que ele queria era escândalo, e percebi isso no seu olhar desconfortável. Respirei fundo e senti uma onda de cansaço. Decidi ser honesto. Olhei-o nos olhos e respondi com calma, mas sem esconder a decepção. Aconteceu o que tem acontecido há anos, Sr. Andrews. Eu só fui a pessoa certa na hora errada. Sr. Andrews desviou o olhar por um segundo, engolindo em seco, como se as palavras o tivessem atingido. Ele olhou ao redor, notando os colegas que evitavam meu olhar e outros que sussurravam entre si. Eu vi que ele hesitava, que estava dividido entre agir e deixar que tudo fosse varrido para debaixo do tapete, como sempre acontecia. Então, ele suspirou, como quem carrega um peso, e simplesmente decidiu que não era o dia de enfrentar aquilo. Michael, venha até minha sala. Vamos resolver isso de outra forma. Enquanto eu o seguia pelo corredor, vi olhares curiosos, desconfiados. Parecia que todos tinham uma opinião formada sobre o incidente, mas ninguém se aproximava. Ninguém tinha a coragem de questionar a agressão. Na sala dele, ele me ofereceu um copo de água e me pediu para sentar. Michael, você sabe que não toleramos esse tipo de comportamento aqui. Eu lamento muito por isso. Suas palavras soavam vazias, burocráticas, como se fossem uma formalidade que ele estivesse seguindo. Vou falar com o departamento de RH. Tenho certeza de que poderemos resolver isso de uma maneira que não prejudique sua carreira. Aquela frase foi a gota d'água. Levantei-me da cadeira. Minha voz saiu mais alta do que eu pretendia. Sr. Andrews, isso não é apenas sobre minha carreira. Isso é sobre respeito. É sobre o direito de estar aqui e ser tratado como qualquer outra pessoa. Quando algo assim acontece, não é só um incidente, é o reflexo de um problema maior que todo mundo prefere ignorar. Ele me olhou por um momento atordoado. O silêncio pairou sobre nós, tenso e denso. Eu percebi que, naquele instante, ele finalmente estava vendo a verdade, mas talvez também sentindo que não sabia o que fazer com ela. Ele finalmente balançou a cabeça e sussurrou: Eu Vou investigar o que podemos fazer. Mas, Michael, por favor, mantenha isso entre nós por enquanto. A indignação percorreu meu corpo como uma faísca. Eu queria gritar, queria mostrar a todos ali que minha presença, minha existência, não era um problema, que eu não iria me encolher ou calar só porque era desconfortável para alguns. Mas, em vez disso, limitei-me a assentir, forçando-me a manter a calma. Ao sair da sala do Sr. Andrews, eu sabia que aquele soco tinha sido um ponto de virada. Quando deixei a sala do Sr. Andrews, minha cabeça estava em um turbilhão. O peso de anos de pequenas e grandes injustiças finalmente me pressionava com uma força que eu não conseguia ignorar. Meu rosto latejava de dor, mas minha mente, essa parecia anestesiada, focada em um único pensamento: não deixaria isso impune. Nos dias que se seguiram, decidi manter minha rotina como de costume. Percebi que meu agressor, James, evitava cruzar meu caminho, provavelmente acreditando que eu teria aceitado aquele soco em silêncio. Mas eu não me importava. Ele era o menor dos meus problemas agora. Eu sabia que, muito em breve, tudo isso mudaria para ele e para todos naquele escritório. Ao final de cada expediente, em vez de ir direto para casa, eu fazia um desvio. Passava na delegacia mais próxima, onde uma oficial chamada Camila me recebia com uma postura firme e um olhar que misturava compreensão e profissionalismo. Ela ouvia pacientemente cada detalhe sobre o que acontecera, anotava cuidadosamente minhas palavras e, a cada encontro, me dava mais certeza de que eu estava tomando a decisão certa ao procurar justiça. Michael,
ela disse certa noite com um tom encorajador. Você tem todo o direito de buscar o que é justo. Não há desculpa para o que aconteceu, e a lei está aqui para assegurar que atitudes como essa não fiquem impunes. As palavras dela eram o apoio que eu precisava. Cada vez mais sentia-me fortalecido para não apenas lutar por mim, mas por todas as outras pessoas que um dia poderiam estar na mesma situação. A denúncia estava oficialmente registrada, e eu sabia que, cedo ou tarde, James seria chamado para prestar esclarecimentos. Enquanto isso, algo inesperado acontecia. Os rumores sobre uma nova gestão começaram a circular no escritório, deixando todos inquietos. Semanas antes, eu havia conversado com Richard Whitman, o fundador da empresa e meu mentor, sobre a possibilidade de assumir uma posição de liderança. Richard vinha me preparando para isso. Acreditava no meu potencial e, mais importante, confiava que eu era a pessoa certa para transformar a cultura da empresa. Mas ninguém, além de nós e da alta diretoria, sabia que esse plano estava próximo de se concretizar. Em uma manhã particularmente silenciosa, recebi uma ligação da administração central. Pediram-me para comparecer a uma reunião importante no andar superior, o mesmo onde Richard, com sua postura calma e assertiva, já havia tratado comigo sobre as mudanças que ele queria implementar. Ao entrar na sala, ele me esperava ao lado de outros executivos. Trocamos um olhar firme e ele me cumprimentou com um aperto de mão caloroso. Michael, começou ele, acho que está na hora de anunciar a decisão que tomamos. Senti meu coração acelerar. No dia seguinte, eu estava em uma reunião com todos os funcionários. Os sussurros preenchiam a sala, mas quando Richard subiu ao palco, o silêncio tomou conta. Ele falou brevemente sobre sua decisão de deixar a gestão e sobre a necessidade de um novo líder. Enquanto ele falava, senti os olhares caírem sobre mim, alguns curiosos, outros confusos. Então ele finalmente fez o anúncio. Estou entregando a administração a uma pessoa que conhece nossa empresa como poucos. Alguém que entende nossos valores e está preparado para enfrentar os desafios que vêm pela frente. Tenho o prazer de anunciar que Michael Johnson será o novo diretor do nosso escritório. O choque foi visível. As expressões de surpresa e sussurros atravessaram a sala. Entre todos, o olhar de James se destacava. Ele parecia incrédulo, o rosto pálido, a boca entreaberta. Eu o encarei, firme e silencioso, deixando claro que ele já não tinha poder sobre mim. O homem que ele havia agredido, que ele desprezava, agora era seu superior. Eu não pude evitar um leve sorriso. Seria o começo de uma nova era, tanto para mim quanto para todos ali. Assim que a reunião terminou, passei ao lado de James. Ele tentou desviar o olhar, mas eu fiz questão de manter o contato visual. Com uma voz firme, disse apenas: "Nos veremos em breve." Os dias seguintes foram uma verdadeira reviravolta. As pessoas passaram a me olhar com um novo respeito, embora alguns ainda carregassem uma sombra de ceticismo. Mas eu sabia que meu papel ali era mais do que apenas liderar. Eu queria transformar aquela cultura, torná-la justa, acolhedora, e estava disposto a enfrentar qualquer resistência para fazer isso acontecer. Uma semana depois, recebi uma ligação da delegacia. Camila me informou que James havia sido notificado para prestar esclarecimentos sobre a agressão. A audiência seria no mês seguinte e eu sabia que não haveria volta para ele. James não apenas enfrentaria a justiça legal, mas agora também teria que lidar com a nova ordem da empresa, onde não havia espaço para discriminação ou preconceito. Ao deixar a delegacia naquela tarde, senti que uma etapa importante da minha vida se completava. A luta ainda não tinha terminado, mas eu finalmente sentia que estava no controle da minha própria história. Após o anúncio de minha promoção a diretor, o ambiente no escritório tornou-se uma mistura de respeito contido e tensão,
Eu sabia que muitos ali tinham dificuldade em aceitar a ideia de que alguém como eu, negro e sem a bagagem de privilégios de alguns colegas, estivesse assumindo um cargo tão alto. E essa resistência, embora velada, estava em cada olhar de desconfiança, em cada comentário disfarçado de preocupação com a nova gestão. James, em particular, parecia incapaz de lidar com a realidade de agora ser meu subordinado. Sempre que passava por ele, sentia a tensão em sua postura, o olhar de raiva contido. Em um dos encontros do conselho, ele tentou de maneira disfarçada sabotar uma das minhas propostas ao insinuar que eu não teria a experiência necessária para tomar decisões tão importantes. Ele mencionou isso com um tom de voz suave, mas as palavras eram tão cortantes quanto o soco que ele havia me dado semanas atrás. Michael, ele disse, dirigindo-se a mim com aquele ar paternalista, não é nada pessoal, só que é uma responsabilidade muito grande e talvez pessoas com mais conhecimento desse setor pudessem aconselhá-lo melhor. A insinuação era clara. Para ele, eu jamais seria capaz. Olhei para ele, contendo minha frustração, e respondi com a firmeza que a situação exigia. James, a experiência não se mede apenas em anos, mas em competência e compromisso com a empresa. E isso tenho certeza que já provei ao longo da minha trajetória aqui. Vamos seguir com o que é melhor para o crescimento de todos. Ele engoliu seco, claramente surpreso com a minha resposta. Os outros executivos lançaram olhares tensos para ele, cientes de que sua tentativa de me diminuir não passaria despercebida. O clima de resistência aumentava, e cada reunião parecia um campo de batalha. Os sussurros nos corredores e os olhares reprovadores não me abalavam, mas eram um lembrete constante de que, para muitos ali, minha posição era uma afronta a uma visão limitada que eles tinham sobre quem deveria liderar uma empresa como aquela. Mesmo entre os mais educados, a resistência aparecia de maneiras dissimuladas. Ignoravam minhas instruções, tentavam atrasar processos e até sugeriam mudanças que claramente iam contra o que eu havia decidido para a empresa. Em uma ocasião, fui à sala de descanso para pegar um café. 3 colegas conversavam em voz baixa, mas quando me viram, pararam abruptamente. Um deles, Mark, não se deu ao trabalho de disfarçar o desprezo em sua expressão e continuou a conversa, como se minha presença fosse um incômodo. Ele falou mais alto, fazendo questão de que eu ouvisse. Esse escritório está indo de mal a pior. Eles estão colocando qualquer um para liderar, pelo visto. Fingi que não ouvi, mas cada palavra me queimava por dentro. Sabia que não poderia me dar ao luxo de perder a compostura ou dar a eles o prazer de verem uma reação minha. Respirei fundo, preparei meu café e saí. Mas naquele dia, uma certeza se fortaleceu em mim. Se minha posição incomodava tantos, era exatamente porque estava fazendo o que deveria fazer. Enquanto isso, o processo judicial contra James avançava. Ele tentava aparentar indiferença, mas era claro que a notificação judicial o atormentava. Naquela semana, a delegada Camila entrou em contato para confirmar a data da audiência que estava se aproximando. Fiquei aliviado por saber que, apesar das dificuldades no trabalho, a justiça estava em andamento e James logo teria que enfrentar as consequências de suas atitudes. No dia da audiência, caminhei pelo tribunal com a cabeça erguida. James chegou mais tarde, o rosto abatido, o olhar de quem sabia que tinha ultrapassado um limite. Quando nossos olhares se cruzaram, ele desviou, incapaz de sustentar a tensão que parecia comprimir o ambiente ao nosso redor. Durante a sessão, contei cada detalhe da agressão, das palavras de ódio e do desprezo explícito que ele demonstrou. Os advogados dele tentaram minimizar o incidente, argumentando que era um desentendimento e não um ato de discriminação. Mas eu sabia que não era apenas uma discussão, era racismo puro, uma tentativa de me colocar no meu lugar, um lugar que ele acreditava que eu nunca deveria ter saído.
Depois de horas de depoimentos, o juiz anunciou que decidiria em alguns dias. Ao sair do tribunal, vi James se afastando rapidamente, o rosto marcado pela derrota, sabendo que sua impunidade estava ameaçada. De volta ao escritório, os olhares se intensificaram. A notícia sobre o processo começou a se espalhar e, para alguns, eu era agora uma ameaça. Os poucos que antes me tratavam com neutralidade, agora me viam com uma certa cautela. Sabiam que eu estava disposto a lutar, e isso incomodava aqueles que preferiam que eu permanecesse calado e submisso. Mas cada olhar de desprezo, cada tentativa de me fazer desistir, só fortalecia minha determinação. Minha presença ali era um lembrete diário de que, apesar dos preconceitos, eu tinha conquistado meu lugar com esforço e que estava preparado para abrir espaço para aqueles que viriam depois de mim. Na semana seguinte, o veredicto foi divulgado. James foi condenado a pagar uma multa substancial e teria que frequentar um programa de reeducação. A notícia espalhou-se rapidamente pelo escritório. E o ambiente, antes hostil, pareceu finalmente começar a mudar. Muitos perceberam que as atitudes de discriminação agora teriam consequências. Os dias que seguiram foram marcados por um silêncio estranho, quase desconfortável, mas também por uma leve sensação de justiça. Eu sabia que ainda havia um longo caminho a percorrer, que o racismo e a discriminação ainda não haviam sido erradicados daquele ambiente. Mas o que antes era um sentimento de desânimo, agora se tornava em um impulso, uma missão. Eu transformaria aquele lugar pouco a pouco, até que ninguém mais tivesse que enfrentar o que eu enfrentei. Os dias após o veredicto foram intensos. O silêncio no escritório era quase palpável e cada passo que eu dava parecia ecoar nas paredes. Sabia que muitos ali ainda não aceitavam minha posição e talvez nunca aceitariam. Mas eu não estava mais ali para buscar aceitação, e sim para trazer mudanças reais. A vitória na audiência me deu uma energia renovada. Nas semanas seguintes, aproveitei a oportunidade para implementar mudanças estruturais. Convoquei reuniões com cada departamento, reorganizei equipes e estabeleci uma política de tolerância zero para comportamentos discriminatórios. Para muitos, parecia que eu estava apenas tentando afirmar minha autoridade. Mas eu sabia que estava criando um espaço onde o respeito fosse uma norma e não um privilégio. As reações variavam. Enquanto alguns poucos membros da equipe, como Sarah, uma das minhas aliadas desde o começo, me apoiavam com entusiasmo, outros mostravam sua resistência de maneira velada, quase calculada. Em uma reunião de planejamento estratégico, enquanto eu apresentava uma nova proposta, Mark, o mesmo que havia me desprezado semanas antes, interrompeu com um tom de voz que parecia um misto de deboche e ironia. Michael, será que essas mudanças são realmente necessárias? Acho que estamos funcionando bem como sempre funcionamos. Mudar demais de uma vez só pode ser prejudicial para o ritmo da equipe. Ele disse, olhando ao redor em busca de apoio nos olhares de outros executivos. Encarei Mark por um momento, deixando o silêncio preencher a sala. Depois, respirei fundo e respondi, mantendo a calma. Mark, com todo respeito, o que você chama de funcionar bem é exatamente o que impede esse escritório de crescer. Se continuar funcionando assim é o que te preocupa, então talvez você devesse reavaliar o que significa progresso. A tensão no ar era evidente. Alguns executivos desviaram o olhar, enquanto outros trocaram olhares rápidos, hesitantes. Mas eu sabia que precisava deixar claro que estava ali para transformar e quem não estivesse preparado para isso acabaria ficando para trás. Mark resmungou algo inaudível e se inclinou para trás derrotado. Apesar das resistências, as novas diretrizes logo começaram a fazer efeito.
Contratamos uma equipe de diversidade e inclusão para revisar as políticas internas e comecei a oferecer treinamentos sobre preconceito implícito e equidade. A presença dessas novas equipes trouxe uma energia diferente ao ambiente. Pessoas que antes se sentiam invisíveis, agora sentiam que tinham voz, que poderiam ser vistas e respeitadas. James, por sua vez, era agora apenas uma sombra do que fora. Pouco tempo depois do veredito, ele pediu transferência para outro escritório, incapaz de suportar o constrangimento e a perda de poder que agora sentia diariamente. Sua saída foi silenciosa, sem despedidas ou cumprimentos. E eu sabia que, de certo modo, aquela era a melhor coisa que poderia ter acontecido, para ele e para nós. A era de intimidação e exclusão estava finalmente terminando. Uma tarde, pouco tempo depois de James ter ido embora, recebi um e-mail de Richard, o fundador da empresa. Ele parabenizou-me pelas mudanças e mencionou que vinha recebendo feedbacks positivos da equipe, especialmente de funcionários mais jovens e de minorias que finalmente se sentiam representados. Ele queria que eu soubesse que estava orgulhoso do caminho que a empresa começava a seguir e que, graças a essas transformações, novos projetos estavam sendo atraídos para nosso escritório. Aquelas palavras de Richard me emocionaram mais do que qualquer outra vitória. Saber que ele apoiava a visão que eu estava implantando e que via valor nas mudanças era a confirmação de que estava no caminho certo. Mas, ao mesmo tempo, aquele e-mail reforçou em mim uma verdade. Havia ainda mais a ser feito. Decidi expandir o alcance das mudanças e promover a criação de um programa interno de apoio para funcionários que quisessem discutir questões de discriminação ou preconceito que enfrentassem no ambiente de trabalho. Convoquei uma reunião geral para apresentar o projeto e expliquei que, dali em diante, qualquer caso de preconceito ou exclusão poderia ser reportado anonimamente e que seria investigado com seriedade. Não haveria mais espaço para velhas práticas. Durante a apresentação, vi Sarah sorrindo e assentindo, enquanto outros colegas demonstravam surpresa. Era uma mudança radical. E eu sabia disso, mas também sabia que estávamos moldando o futuro da empresa. Nos dias seguintes, funcionários de diferentes áreas começaram a me procurar em privado. Alguns traziam histórias de experiências dolorosas que haviam carregado em silêncio por anos, enquanto outros se ofereciam para ajudar a transformar a cultura da empresa, cientes de que aquele era um espaço novo e importante. Em cada uma dessas conversas, eu sentia que o que antes parecia um fardo pessoal, agora se tornava uma causa coletiva. À medida que os meses passavam, o escritório foi se transformando. Os sussurros de desaprovação e os olhares de desconfiança que antes me cercavam deram lugar a um ambiente de mais colaboração e respeito. Não era uma mudança completa. Ainda existiam desafios e certamente havia muito o que evoluir, mas aos poucos eu via as sementes de uma nova cultura brotando. Olhar para o que conquistamos encheu meu coração de orgulho. A empresa que um dia me fez questionar meu próprio valor, agora era o lugar onde as pessoas se sentiam seguras e valorizadas. E eu sabia que com cada passo firme que dei, com cada decisão corajosa que tomei, tinha finalmente construído algo maior que uma carreira. Havia construído uma comunidade onde todos, independentemente de cor, origem ou posição, tinham a chance de crescer. Para mim, esse era o maior triunfo de todos. Meses depois, o impacto das mudanças se refletia não apenas no ambiente de trabalho, mas também nos resultados da empresa. O escritório prosperava, com novos clientes sendo atraídos pela nossa reputação de inovação e inclusão. A transformação estava sendo notada não apenas internamente, mas também no mercado. A jornada de construção de um ambiente inclusivo não era fácil, e às vezes me sentia exausto. Em uma tarde, recebi uma mensagem de Richard, o fundador, convidando-me para almoçar. Aceitei com prazer,
sabendo que aquele encontro traria um novo ânimo. Encontramo-nos em um restaurante tranquilo. Ele parecia orgulhoso, mas também carregava uma expressão contemplativa. Após conversarmos sobre os sucessos recentes e os novos projetos, ele pousou o garfo e olhou diretamente para mim. "Michael", começou ele, "eu sabia que você faria a diferença, mas confesso que você superou todas as expectativas. O que você construiu aqui não é apenas uma empresa, é um legado." As palavras dele me atingiram com força. Saber que meu esforço, minha resiliência e até mesmo as dores enfrentadas ali haviam criado um espaço onde tantas pessoas se sentiam vistas e valorizadas me trouxe uma paz indescritível. Mas ele ainda não havia terminado. "Estive pensando", ele continuou, "sobre como o impacto que você causou aqui poderia se expandir para outras filiais. Quero que você considere ser responsável por nossa sede principal." A proposta me pegou de surpresa. Ser transferido para a sede significava mais desafios, mais responsabilidades e uma oportunidade de aplicar as mudanças em um nível ainda maior. Meu coração acelerou ao pensar no impacto que poderíamos ter. Eu respirei fundo antes de responder. "Richard, é uma honra enorme. Se eu aceitar, vou precisar da sua ajuda e do apoio de uma equipe preparada. Transformar uma cultura não é algo que se faça sozinho." Ele sorriu, satisfeito com minha resposta, e assentiu. "Você terá o que precisar, Michael. Quero que leve essa visão para todo o grupo e que cada pessoa se sinta representada, independentemente de onde esteja." Assim, ao final daquele almoço, percebi que minha missão ali estava cumprida e que, em breve, uma nova jornada se iniciaria. Informei a equipe sobre minha transferência, e o sentimento foi de admiração e emoção. Sarah me chamou à parte e, com um sorriso orgulhoso, disse: "Você deixou uma marca aqui, Michael. Tudo o que você construiu, ninguém pode apagar." Na minha última semana, fui surpreendido por uma homenagem organizada pela equipe. Todos se reuniram na sala de conferências e Sarah, em nome dos colegas, fez um discurso emocionante sobre a importância das mudanças e o impacto que cada passo dado tinha trazido para suas vidas. Eles me presentearam com um quadro em que todos tinham deixado mensagens de gratidão e incentivo. Olhar para aquelas palavras me emocionou profundamente. Ao me despedir da equipe, senti uma mistura de alegria e saudade. Cada uma daquelas pessoas tinha sido parte fundamental dessa caminhada. Elas haviam enfrentado seus próprios preconceitos, superado velhos paradigmas e se tornado aliadas em uma causa maior. No meu último dia, saí pela porta daquele escritório pela última vez como diretor, mas sabia que meu coração sempre carregaria um pedaço daquele lugar e daquela história. Entrei no elevador, respirando fundo e sentindo a gratidão me inundar. Enquanto ele descia, pensei em como tudo aquilo começou. Um soco no rosto, um insulto, uma humilhação. Eu tinha transformado cada obstáculo em força, cada preconceito em mudança. Agora, rumo à nova sede, eu carregava a certeza de que, onde quer que fosse, continuaria a construir espaços de igualdade e respeito. Afinal, aquilo era mais que uma vitória pessoal. Era um compromisso com todos que um dia enfrentaram as mesmas batalhas que eu. Naquele último olhar para o escritório que ele transformara, Michael sentiu-se repleto de uma gratidão profunda. Não era apenas por sua conquista, mas por cada pessoa que agora teria a chance de trabalhar sem medo, de crescer e ser vista pelo que realmente era. Ele sabia que seu novo desafio traria novos obstáculos, mas estava preparado para enfrentá-los. Enquanto o elevador o levava para fora daquele edifício, Michael segurava firme o quadro de homenagens e as palavras de Sarah ecoavam em sua mente. Você deixou uma marca aqui, Michael. Tudo o que você construiu, ninguém pode apagar. Agora,
Mais do que nunca, ele tinha a certeza de que a sua missão era maior do que qualquer cargo, que a sua luta não era apenas por ele, mas por todos aqueles que ainda sonham em um dia viver em um mundo mais justo. E com um sorriso sereno, Michael saiu pela porta, determinado a levar sua chama de mudança para todos os lugares que ainda precisavam dela. Não deixe de fazer parte dessa jornada. Se você se inspirou com essa história, inscreva-se no canal para não perder nenhum conteúdo que valorize a luta pela igualdade e inspire transformação. Ative o sininho para receber todas as notificações em primeira mão. Deixe seu like para ajudar este vídeo a alcançar mais pessoas e compartilhe para levar essa mensagem ainda mais longe. Nos comentários, deixe uma frase que represente sua força e determinação. Juntos, vamos construir um espaço mais justo e acolhedor para todos.